Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, gente. Eita, gostei do bom dia, bem animado. Então, gente, Elias Júnior, filho do Padre Jonas, graças a Deus, faz 8 anos que estou aqui na Canção Nova. E vocês podem olhar para esse painel bonito aqui. Padre Jonas acolhe você. Você é a Canção Nova? Então você também é filho do Padre Jonas, viu? Aplauda esse homem de Deus, que vem nos dizer essa frase profética desse acampamento: aguenta firme, meu filho. E se aguentar firme é porque ele sabe que lá na frente a gente já tem a vitória, já tem a graça alcançada, que Jesus nos deu a salvação, não é verdade? Você não acredita que Jesus nos deu a salvação? Então é só a gente aguentar firme que está tudo certo. Então essa é a proposta do nosso acampamento. Mas o Padre Jonas também fala para nós, antes que os meninos se apresentem aqui, eu preciso fazer essa introdução, que nós precisamos ouvir Deus falar nos fatos. O Padre Jonas nos ensinou, e é assim no pré-discipulado e no discipulado, que são as duas primeiras etapas de quem entra na Canção Nova, a gente aprende isso, que Deus fala nos fatos, certo? Beleza. Vocês estão vendo aqui na minha mão essa rosa. Logo de manhãzinha, quando eu cheguei aqui, uma irmã de comunidade me chegou e me deu essa rosa aqui, a Brigitte, trabalha aqui nós aqui no evento, está andando para lá e para cá, portuguesa. E disse: ó, a Grazi que te mandou, que é uma outra irmã que está com a gente aqui. E eu falei: gente, que interessante, né? Deixa eu ver o que Deus está falando nisso. Porque, como eu disse e repito, em tudo Deus nos fala. Padre Jonas nos ensinou isso. E eu fui entender qual é o significado de uma rosa branca. E olha só para vocês verem. Nossa Senhora, segundo as suas próprias revelações, nos diz que o significado da rosa branca é que abramos ao espírito da oração. A espada que estava no lugar desta rosa simboliza a diminuição das vocações. Quando nos abrimos ao espírito de oração, as vocações aumentam. Assim, oferecemos uma rosa branca a Nossa Senhora. Olha só, vou repetir isso aqui, ó. Quando nos abrimos ao espírito da oração, as vocações aumentam. E o tema da nossa vocação é exatamente esse: só é feliz quem realiza a sua vocação. Então Nossa Senhora já se antecipou. Eu queria que você aplaudisse Nossa Senhora Auxiliadora, que é a patrona da Canção Nova, juntamente com Dom Bosco. Já se antecipou, dizendo que é isso mesmo. Então nós vamos começar justamente por isso, falando de vocação e falando por que é tão importante você ter uma vida de oração para encontrar a sua vocação na vontade de Deus. Porque quem não está na sua vocação não aguenta firme, porque muitas vezes assume um fardo que não é teu, né? Às vezes você fala: mas por que está tão difícil isso? De repente não é nem para você estar fazendo aquilo. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais. Deixa os meus irmãos se apresentarem agora. Eu sou o diácono Helenildo, recém-ordenado. Fui ordenado no dia 18 de agosto. Se Deus quiser, agora no início do ano, serei ordenado padre no carisma Canção Nova, filho de Monsenhor Jonas Abib. Sou natural do estado do Pará, uma cidade pequena, um pouco maior do que Cachoeira Paulista aqui, uma cidade chamada São Miguel do Guamá. Porém, a minha família não mora na cidade, mora num vilarejo chamado Cristo Rei. Então vim de lá. Sou quase filho único, né, Adriano? Único do ano de 1989. Eu tenho 13 irmãos. Daqui a pouquinho poderei falar um pouco mais. Nós somos 14 irmãos, 14 filhos do meu pai, da minha mãe. Tenho 2 irmãs que são religiosas, a irmã Luciene e a irmã Leidiane, ambas da mesma congregação. Então tem nós 3 na vida religiosa, eu como diácono, daqui a pouco como padre, as 2 freiras, e tem 10 que já estão casados. Então tem só o caçula que está solteiro, está até namorando, mas ainda não desenrolou a vida no sentido de casar. Já tenho 24 sobrinhos. Lá em casa, meu pai: vamos fazer uma festa. Eu digo: pai, não convide mais ninguém, porque se convidar,
vai exceder aqui, não vai caber todo mundo dentro de casa, que só a família já é uma festa já. E agora eu pedi para, quase ninguém conhece aqui o nosso amigo, para ele que se apresentar também. Bom dia a todos, bem-vindos ao 13º Canção Nova Sertaneja. Eu sou Adriano Moraes, irmão desses bonecos aqui, o Helenildo, diácono, agora tenho que acostumar a falar diácono Helenildo, daqui a pouco vai ser... vai virar padre e eu vou estar lá, viu? No dia da ordenação, você está sabendo. Se quiser. Nós vamos estar lá, fazendo festa, brincando bastante, um dia de alegria. Porque estamos falando de vocações. A nossa colocação aqui vai ser de vocações. Eu já sou casado na igreja há 25 anos. Ainda não fez, vai fazer daqui a alguns dias. 25 anos, tenho 4 filhos. Tenho a graça de 2 estarem aqui, o Jeremias e o Pedro, do meio e o caçula, o mais velho, e o outro do meio também não estão aqui, estão em outros lugares. Tenho a felicidade também de ter vários afilhados, graças a Deus, vários, e o Pietro, não, deve estar correndo por aí, que está aqui. Então tenho bastante pessoas envolvidas na minha vocação de homem casado, e é isso que nós vamos estar falando para vocês. E eu, como hoje faço o caminho para o celibato, vocês sabem o que é celibato? Quem sabe levanta a mão aí. 32 pessoas então, sabem. Explica. Vou dizer para vocês agora. Celibato, uma forma mais fácil de explicar para vocês, é aquele que dedica a sua vida inteiramente pelo reino dos céus, né? Eu escolho não casar, eu escolho viver, vamos dizer assim, para vocês entenderem, como um irmão. Eu escolho essa opção de não casar, de não ter outros vínculos com pessoas, para que eu possa estar onde Deus quer que eu esteja. O Adriano, quando casou, ele assumiu a Flávia do lado dele, certo? Você também que é casado, assumiu seu esposo, a sua esposa do seu lado, e você dá aquela parte de si para ela, não é? Aquela responsabilidade. Eu pego essa parte que eu ia dar para alguém e dou para Deus, falo, faz o que o senhor quiser. É isso aí, esse é o celibato. Então, o risco que se corre no celibato é o quê? Eu pegar essa parte que eu dei para Deus e depois eu pegar de volta e fazer o que eu quiser com ela. Então, assim como no seu estado de vida também tem os seus desafios, o meu também tem, né? E eu sou chamado à vida de oração, como qualquer um de nós, mas de forma mais testemunhar. Eu preciso testemunhar que eu sou um homem de oração, um homem de Deus. Eu preciso buscar isso incessantemente. Eu, como ensina o Padre Jonas para nós. E até não foi por acaso, mais uma vez, que foi para mim que Nossa Senhora deu essa rosa. Porque o padre, ele abraça o celibato também, como vai ser o padre, futuramente, padre Helenildo. Ele abraça o celibato também, só que ele abraça por causa do sacerdócio. Eu abraço por causa do que Deus quiser e onde Ele me mandar. Entendeu a diferença? Porque tem gente que fala, mas por que você não casa? É tudo igual. Não é, é outra vocação. O padre vai para um lado, o padre tem a paróquia dele, tem o compromisso dele. O celibatário, ele vai hoje, amanhã, para onde que Deus mandar. Vocês entenderam? Fácil, né? Então tá. Mas nós estamos falando aqui de celibato, de ordem e matrimônio. Você pode ser que esteja discernindo sua vocação, querendo entender para onde que eu vou, meu Deus. O que eu faço da minha vida? Será que eu vou casar mesmo? Ou você que já casou, como é que eu vou viver bem o meu matrimônio? Como é que eu posso me santificar? Porque a vocação maior nossa é a santidade. É isso que Deus nos chama, nós precisamos aguentar firme nesse propósito. O significado de vocação, Adriano? Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Ainda podemos dizer que vocação é um chamado, uma aptidão natural, uma capacidade específica dada por Deus para cada um de nós. Exatamente. Então você pode entender a vocação como um chamado de Deus, né? A gente pode aí, dentro de vocação, por exemplo, você que é casado, qual que é a sua profissão hoje? Quais são os talentos que Deus te deu? Como é que você faz para discernir? O que eu posso fazer para ser feliz?
para realizar a vontade de Deus. E você que casou, né? Estou falando mais de casado do que de celibato, né? Você... Mas... Depois, aí você fala de casado, eu vou falar de celibato. Pronto, fechou. Porque o que acontece? Você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você assumiu, não é verdade? Então é preciso discernir bem. E como é que faz para discernir se não na oração, não é, diácono? A gente precisa seguir esse caminho de intimidade com Deus. Por isso que Nossa Senhora falou que as vocações estão perdidas pela falta de oração. Então precisamos começar, para falar de vocação, falar de oração. E é importante poder perceber que ninguém melhor para nos indicar o melhor caminho para seguir do que o próprio Senhor. Quem nos chama é o Senhor. A iniciativa primeira é sempre de Deus. Não foi eu que disse, olha, eu acho que eu quero ir para a Canção Nova, e indo para a Canção Nova eu quero ser padre. Não foi bem assim. A iniciativa primeira foi de Deus. Deus me chamou, eu entendi que eu queria ser padre, mas não padre em outro lugar, queria ser padre na Canção Nova, no Carisma Canção Nova. Para dizer assim que a iniciativa primeira é sempre de Deus. Por quê? Porque Ele sabe o melhor para nós. Toda a pregação que nós faremos, esse momento mais de partilha, não é bem uma pregação em si, um momento de partilha com você, levando a compreensão que aquilo que Deus te chamou, a vocação na qual Deus te chamou, é a melhor opção que você pode e precisa fazer. Deus te chamou para o celibato, como é o caso do Elias. Bendito seja Deus, seja fiel naquilo que Deus te chamou. Deus chamou para o casamento, para o matrimônio como o Adriano. Bendito seja Deus, é no matrimônio que Deus quer que você seja feliz, é no matrimônio que Deus quer que você se santifique. No meu caso, Deus me chamou para o sacerdócio, é no sacerdócio que eu irei me santificar, é no sacerdócio que eu serei feliz. Dentro da vontade de Deus é o melhor lugar de nós estarmos. E é por isso que agora a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus, para que o Senhor possa dar esse norte, essa direção para nós. Você pode pegar a sua palavra em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase ia ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra muitas vezes, né?
E muitas vezes a gente se atenta, inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o padre Rafael Solano, que eu participei de um encontro com ele há pouco tempo, e ele justamente fez uma linda reflexão sobre essa palavra, que me ajudou bastante. E mais uma vez, providencialmente, foi o tema proposto, né, diácono, para essa pregação. Mas muitas vezes a gente se atenta a esse finalzinho aqui, serás pescador de homens. E a gente deixa de observar algumas coisas importantes dessa palavra, logo no começo aí. Enquanto o povo se comprimia para ouvir a palavra, os pescadores consertavam as redes. Enquanto o povo se comprimia no meio de Jesus, igual vocês estão tudo juntinho aí, se comprimia para ouvir o que Deus vai falar através daqueles moços ali da Canção Nova, tinha gente fazendo outras coisas, não estava nem aí. Prestou atenção? E eram os discípulos, né? Pedro estava lá consertando as redes, enquanto Jesus falava. Muitas vezes a gente não é assim, como o padre falou ontem na missa. Às vezes a gente acha, não, isso aqui é essencial, eu não vou na missa hoje não, é domingo, mas eu não vou na missa não, que eu preciso cuidar dessas coisas aqui dos meus bois, das minhas vacas. Troca o mais importante, que é a Santa Missa, que é Jesus, que é o domingo, que é dia disso. Não é verdade? Então é muito importante a gente observar, porque não tem condição de você entender o que Deus quer para a sua vida, se você não fala com Ele. O primeiro passo para entender a nossa vocação, o que Deus quer de nós, é estar atento àquilo que Ele nos fala. Só Ele nos conhece verdadeiramente. É Ele que vai falar para mim, é Ele que vai falar para você a verdade do seu coração, os talentos que você traz. Se você traz um talento, uma vocação de ser chamado a uma vida, a uma comunidade, ou até mesmo para casar, ou dentro do seu matrimônio, a profissão que você vai exercer, aquilo que você é chamado a viver, não somente no sentido de vocação, de vida religiosa, repito, mas dentro da sua profissão, é preciso entender do coração de Jesus. E para isso, eu não posso deixar o essencial, que é estar na presença dEle. Olha que interessante, enquanto o povo se comprimia para ouvir a palavra de Deus, tinha gente disperso, olhando por coisa ali. Isso não acontece no nosso meio? Muitas vezes a gente não faz isso. O essencial, nos diz o Elias, exatamente está na presença do Senhor. Você pode dizer, diácono, para vocês é muito fácil. Se eu tenho uma capela dentro de casa, eu moro no seminário de filosofia, abaixo do meu quarto são 2 pisos, abaixo do meu quarto é a capela. O Senhor é muito fácil rezar, é só descer o andar e já está na capela. Mas quem diz que somente na capela é momento de nós nos encontrarmos com Deus, momento de nós rezarmos? É verdade que a adoração por excelência é esse momento onde eu estou com Jesus, de forma sacramental. Em todos os outros lugares eu posso estar com Jesus, mas de forma sacramental somente na capela. É verdade, sim. Mas você, homem do campo, que não tem a mesma oportunidade nesse sentido que eu tenho, de ter a capela dentro da minha casa, Jesus está com você em todos os momentos, em todos os lugares. Você pode se encontrar com Deus onde você está, até mesmo na sua cama, antes mesmo de levantar. Ali naquele momento, Senhor, entrego a minha vida, entrego a minha família. Senhor, que hoje seja um dia abençoado. Senhor, que a colheita que eu farei hoje seja uma colheita abençoada. O gado que eu vou cuidar, que eu cuide, Senhor, tudo isso na tua bênção. Ou mesmo no trabalho ali com a enxada na mão ou em cima do cavalo, onde você estiver, Senhor, esteja comigo. Que a oração é isso, é eu permanecer na presença do Senhor. Existem momentos de oração, momentos onde eu tiro para rezar, mas a minha vida em si precisa ser uma vida em Deus. Eu não posso, agora eu vou estar com Deus, agora não posso. Pelo contrário, eu preciso estar com o Senhor constantemente, cada minuto, cada segundo, cada dia, estar na presença de Deus. Em meio a tantas coisas que todos nós precisamos fazer, eu, o Adriano, o Elias, em nossos afazeres aqui na Canção Nova, você na tua casa, cuidando do gado, cuidando da plantação.
mas não esquecendo isso, que o essencial da nossa vida não é cuidar de gado, não é cuidar da chácara, não é cuidar da plantação, não é cuidar aqui das coisas da Canção Nova no nosso caso. O essencial é estar na presença do Senhor. Aí sim, estando na presença do Senhor, aí nós vamos cuidar do gado, vamos cuidar da plantação, vamos, no nosso caso aqui, trabalhar na rádio, na TV, nos demais departamentos que temos aqui dentro da Canção Nova, tudo isso em função da evangelização, mas partindo sempre do ponto, o essencial é estar na presença do Senhor. Isso jamais nós podemos esquecer e jamais devemos perder o foco, que o essencial é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, Adriano? Exatamente. E resolvemos a nossa vida, não é? Ele já se decidiu pelo celibato, ele já se decidiu a ser padre, sacerdócio. Eu me decidi a casar. Pronto, acabou? De forma alguma. Aguenta firme, meu filho. Por que que o nosso pai fundador sempre nos exorta, aguenta firme, meu filho? Porque não é fácil. A vida da gente não é fácil. A vida do celibatário, vamos falar, um moço bonito, talentoso, um homem de Deus, jovem, sadio. Você olha para ele, você vê que é um belo espécime humano. Vamos falar dessa forma. Muito obrigado. Você acha que não tem outras belas espécimes humanos que possam se interessar por ele? Claro que tem. Claro que tem. Isso é uma coisa natural do ser humano, para ele também. Agora, ele fez a decisão de entregar essa outra metade, em vez de ser para uma esposa ou para o sacerdócio, entregar de uma forma diferente para Deus. Você acha que ele não vai ser tentado? Você acha que ele não vai ter que viver essa presença constante diante de Deus, essa permanência constante a Deus, lembrando quem ele é, qual é a opção que ele fez? Ele optou por Deus. Ele optou de dar a vida para Deus, de fazer os trabalhos para Deus, de ser um ser livre, para ir onde o Senhor mandar. Agora, o padre não, o padre precisa medir as coisas, precisa ser chamado para uma outra paróquia, é um pouco mais diferente. O celibatário não. E você acha que o inimigo vai querer uma pessoa, não é, como ele? Uma pessoa que se consagrou a Deus sem nenhuma obrigação? Não é forçado, é uma opção dele, de forma alguma. Você acha que um jovem como Helenildo, diácono Helenildo, agora quando ele se decide a seguir o caminho do sacerdócio, você acha que ele não tem tentações? Tentações também humanas, não é? Como jovem, como já teve paqueras, né, Helenildo? Já teve paqueras, graças a Deus. Claro, porque senão como ele vai saber que é a vocação dele? Se ele nunca namorou, se ele nunca paquerou, claro, acabou que nunca pensou em namorar, não, já teve paquera sim e escolheu pelo sacerdócio. Eu como casado, gente, eu acho que temos aqui mais casados do que celibatários e diáconos. Eu acredito que sim, certo? Quem aqui é casado? Ó, tem bastante gente solteiro, viúvo. É fácil ser casado? Não, só deixa a cabecinha chacoalhar ali. Caboclo, se você não firmar o golpe, se você não viver o que o nosso pai fundador fala, aguenta firme, meu filho. Meu Deus do céu, que vontade de chutar o pau da barraca. Como é difícil todos os dias você ter que ser firme nas responsabilidades de homem casado, tem que ser caridoso, tem que ser paciente, tem que ser amoroso. Quem é casado, na maioria das vezes, né, se for abençoado, claro, vai ter os filhos. Como é difícil ser pai, como é difícil educar, como é difícil sustentar uma família nos dias de hoje. Se você não estiver constantemente na presença de Deus, você não vai conseguir, você não vai ficar firme, porque parece muito mais fácil chutar o pau da barraca,
Parece muito mais fácil a gente viver de uma outra forma, mas eu lhes garanto, meus irmãos, minhas irmãs, vai ser uma infelicidade completa. Completa, porque não é a nossa vocação de ser solteiros. Se fosse para sermos solteiros, teríamos escolhido o celibato, ou o sacerdócio, ou uma vida um pouco diferente. Não, mas fomos chamados ao matrimônio. Então imagina, você fez essa promessa diante de Deus, de ficar com essa bendita aí até o dia que, ou que esse bendito aí, até o dia que a morte os separar. Daí de repente você pega e abandona o barco. Abandona o barco. Você acha que você vai estar vivendo a sua vocação? Você já viu um cavalo de corrida tentando marchar? Ele não vai conseguir nunca. Você já viu uma vaca de corte tentar dar leite? Ela não vai dar leite, vai dar só aquele pouquinho de leite para o bezerro. Você já viu uma vaca de leite tentar dar carne? Você já viu alguma holandesa com 30 arroba? Nunca. Ela dá 60 quilos de leite, mas não dá 30 arrobas nunca. Porque não é a vocação dela. Mesma coisa nós. Você imagina Elenildo aqui, Elenildo, futuro padre, casado. Rapaz, talvez seria um bom marido, mas ele não estaria vivendo a vocação dele. Ele não seria um homem completo, porque não ouviu a direção de Deus, não prestou atenção nas pequenas coisas, nos pequenos sinais, porque com certeza na nossa vida os sinais não foram muito grandes, não, de forma alguma. Foram pequenos sinais no qual foi nos dando a direção que teríamos que procurar, que teríamos que viver. Então você imagina nós casados hoje sem a esposa, sem o marido, né? Às vezes a gente até sonha com isso, né? Imagina, rapaz, imagina, estou solteiro de novo. Para e pensa. Já tiveram algum susto? Aqui eu acho que temos também viúvas e viúvos. Que saudade, né? Dela, ou dele, com certeza. Já tomaram algum susto pensando que a sua esposa ou o seu esposo fosse morrer? Eu já tomei. Rapaz, pareceu um caroço na barriga da Flávia, ninguém sabia o que era. Depois de 30 anos descobrimos o que era. Mas um caroço esquisito. E ela foi no monte de médico aqui no Brasil, aparecia, desaparecia. Aparecia, desaparecia. Um caroço aqui. E ninguém descobriu o que era. Não tinha nada. Aí um dia lá nos Estados Unidos deu esse caroço, uma dor danada. Achamos um médico lá, fomos no médico. E lá nos Estados Unidos, eu falo, tudo rapidinho, não é não. Não, se não for causa urgente, vai esperar também para marcar os exames, porque né, sala de exame não é assim também, aquelas máquinas que é estranho. Tem bastante gente, né, para ir nessa fila aí. Aí chegamos lá, o médico deu um examinadinho, olhou aquele caroço lá, chamou a secretária na hora e falou assim: marca amanhã esse exame, aquele exame, aquele exame, aquele exame. Mas dando ordem mesmo, para ela marcar mesmo, porque quando é coisa urgente, eles passam tudo na frente. Aí fomos lá, fizemos os exames todos. E isso foi numa quinta-feira, eu acho que foi numa sexta, não sei se foi numa quarta, mas foi assim, tinha um fim de semana até sair o resultado. Gente do céu, aí eu vi o tanto que a minha esposa é importante para mim, o tanto que eu amava a minha esposa, porque já passou, né? Ela está com câncer, ela vai morrer, porque a gente sempre tem medo da pessoa que está com a gente morrer. Ela vai morrer, e o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou criar os meus filhos? Como que eu vou cuidar da minha vida? Na metade de mim vai morrer, porque daí eu vi mesmo que ela era metade de mim. Não, mais que a metade, né? Ela sempre foi muito mais que metade de mim. Gente, eu não sei conta de banco, eu não sei fazer nada na minha vida. Tudo que faz para mim é minha esposa. Tudo que faz para mim é minha esposa. Ela faz tudo para mim, sempre fez tudo para mim, porque a vocação dela é o matrimônio. A minha vocação é o matrimônio. Eu não sei viver sem ser casado com ela. 25 anos agora de casamento religioso, vai fazer agora em dezembro. Eu não sei viver. Por quê? Porque eu sou chamado
ao matrimônio. Eu estou vivendo a minha vocação. Como que eu solteiro vou cuidar de mim mesmo, se não é minha vocação? Como que eu solteiro vou cuidar dos meus filhos? Foi essa hora que eu vi que sim, eu sou vocacionado ao matrimônio. E com a Flávia, foi isso que eu vi. Agora, para manter isso, nossa, porque tem muita tribulação no casamento. Quem é casado aqui sabe. Quantas vezes a gente pensa em fazer as malinhas e não só por causa de problema financeiro, não, mas por causa de até problema, né, pessoal, né? Você e a esposa. Então, meu irmão, minha irmã, se você não estiver na presença constante de Deus, você não vai conseguir viver a sua vocação. Claro, se acontecer uma tragédia, você ficar viúvo, sim, você vai saber cuidar dos seus filhos. Sim, você vai, porque Deus, Ele dá força. Deus, Ele dá força. Porque aconteceu essa tragédia, mas Ele não criou você para ser viúvo, criou você para o matrimônio. Mas tragédias acontecem. Ou viúva, quantos viúvos, quantas viúvas que ficaram bem, que criaram os filhos, levaram para a igreja, ficaram firmes em Deus. Mas isso é um caso à parte. Quando eu fui discernir o meu estado de vida, eu que já tinha vivido bastante coisa, eu fui assim, minha família é religiosa, sempre foi muito de Deus, meus pais me educaram na igreja, só que eu vivi um tempo que eu dei uma afastada, sabe aquela afastada que a gente dá assim, não quero ouvir Deus falar não, quero fazer do meu jeito aqui, vamos ver onde é que dá. Sei. Sabe, né? Sei. E eu fiz isso aí, rapaz, deu problema. Que eu fui entrando num caminho que eu falei, nossa, como é que eu volto disso aqui, né? Queria voltar, mas não conseguia não. Por causa do orgulho, né? Reconhecer que estou errado, reconhecer que isso aqui. Aí você vai entrando no meio de umas amizades assim que às vezes que não são boas, que você não consegue dizer não mais para as coisas erradas, e vai entrando. Então eu vivi muita coisa nesse sentido, especialmente na sexualidade, né? Hoje eu estou fazendo a opção de celibato. E para entender, como é que eu vou viver sem uma mulher? Como é que eu vou viver sem uma esposa? Eu tenho mais um ano para discernir, tá, gente? São 3 anos, eu estou no meu 3º, eu tenho até o fim do ano aqui, mais ou menos, para entender se realmente é isso que Deus me chama. De repente, Deus me chamou até aqui para acertar as coisas dentro de mim. Mas, até então, estou firme nessa decisão. E eu procurei um padre, falei, padre, o senhor já é padre há tanto tempo, e eu sei que o senhor também viveu atrapalhado lá atrás. Como é que o senhor consegue hoje aguentar firme no sacerdócio? Porque é o celibato que o padre também tem que viver, né? Ele falou, meu filho, eu escolho todos os dias. Eu olho, acordo de manhã, olho para a minha vocação, eu escolhi ser padre e eu continuo escolhendo ser padre. É todos os dias. Não tem como você escolher ser padre hoje, ser celibatário hoje, casar hoje e amanhã esquecer que você fez essa escolha. Porque infelizmente hoje a sociedade está assim, cansei, vou mudar. Pode não, né? Não, eu duro que tá pior, né? Não, deixa para lá. E é por isso que nosso Senhor, aqui dentro da sua palavra, os pescadores se dispersaram de Deus, do caminho. Se a gente se dispersar daquilo que Deus já falou com a gente começa a perder o foco e começa a mudar de vocação, começa a mudar de rumo, vou nem dizer mudar de vocação, mudar de rumo, né? E aí, mas o que Jesus faz? Continuando aqui no versículo 3, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasses um pouco da terra. Olha o que Jesus fez. Nós estamos aqui, tudo comprimido, olha só, voltando um pouquinho, Jesus está falando, nós estamos tudo atento, aí às vezes eu dou uma dispersada, Jesus faz o quê? Ele vai lá onde eu estou, fala, Elias, volta aqui. Jesus pegou a barca, ponhou Pedro dentro da barca, foi lá na frente junto com Pedro, para ficar com ele, continuando falando para os outros, mas puxou Pedro para o canto. De repente é isso que o Senhor está fazendo com você, porque Ele te trouxe aqui. Ele trouxe você de onde você estava para falar, vem aqui, deixa eu falar com você. Eu vou continuar falando com todo mundo, mas Jesus, Ele sempre olha pessoalmente. Ele estava no meio da multidão, mas Ele tem um olhar fixo para mim e para você. É por isso
que você e eu, nós estamos aqui hoje. Você tenha certeza disso, porque Deus olha para nós pessoalmente, particularmente, e Ele traz a gente para junto com Ele no barco, para entender o que você está vivendo, para você dizer para Ele quais são as suas lutas que impedem você de aguentar firme até o fim. É preciso estarmos com o Senhor, como bem nós estamos até repetindo várias vezes esta realidade. Recentemente eu estive na casa dos meus pais, teve um casal que brincou com meu pai, com a minha mãe, disse: seu José, Dona Maria, nome dos meus pais, o que é que faz para ter um filho padre e 2 freiras, pelo menos? Aí meu pai é muito brincalhão: a primeira coisa é ter o filho. E ter bastante, né? E ter bastante. E ter bastante, porque se você quer ter 3 e tem só um, já faltaram 2. Meu pai é bem brincalhão. Mas a pessoa perguntando assim, no sentido como é que tem uma família, mesmo numerosa, somos 14, eu, diácono, daqui a pouco padre, as 2 freiras, os 10 bem casados, graças a Deus. Aí meu pai, conversando ali com ele, dizia: o segredo está em permanecer sempre com o Senhor. Como eu disse, meus pais moram na chácara, lá no Cristo Rei. A igreja fica uns 50 metros da casa do meu pai, é no quintal dele. E quem abre a igreja todos os dias é meu pai. Ele dorme cedo, quando dá 8h30 ali, ele já está no máximo dele, no limite. No máximo que ele consegue ficar é até assistir o jornal ali, quando o jornalista dá boa noite, ele boa noite, já vai direto para o quarto dele e para a cama. Dorme cedo, mas também 5h30 da manhã, ele já está lá levantando, fazendo café para minha mãe, meu irmão que ainda mora dentro de casa, meu irmão caçula. E logo em seguida já vai direto para a igreja, tem um sacrário lá, abre a igreja, faz o seu momento de adoração e depois continua o seu dia. Minha mãe, do mesmo jeito, quando se levanta, a primeira coisa que ela faz é ir lá na capela, fica um momento de adoração e depois continua o seu dia, os afazeres próprios. Para dizer assim para você pai, você mãe, se você quer ter uma família e esta família ser feliz, esta família viver a fraternidade, esta família viver a alegria própria, tem um segredo, e eu direi esse segredo para você. O segredo está em você pai, você mãe, em primeiro lugar, ser de Deus, priorizar estar com o Senhor. O segredo está em você ser de Deus. Eu aprendi a rezar com meu pai e com a minha mãe, eu aprendi a ir para a igreja com meu pai e com a minha mãe. E eu pergunto para você pai, você mãe que está aqui, você que nos assiste de casa, o que o teu filho tem aprendido com você? Muito cedo, eu já despertei a vocação ao sacerdócio. Eu recordo, eu tinha uns 7 anos de idade, e na roça, sobretudo nesse período, o padre ia lá a cada 3 ou 4 meses, minha família passava 3 ou 4 meses sem ir à missa, mas não é porque não queria, é porque não tinha, longe da cidade. E quando o padre ia lá, eu dizia para minha mãe, sem entender nada: eu quero ser igual aquele homem, menininho ali, meio danadinho, eu quero ser igual àquele homem. Me referia a ser igual àquele padre. E a partir dali foi crescendo o meu desejo em servir a Deus, sendo padre. Só que isso aprendendo com os meus pais, aí na igreja, a rezar o terço, a oração do Santo Anjo, as demais orações aprendi com os meus pais. Então eu posso até afirmar que a minha vocação só consegui vir para a Canção Nova e hoje ser diácono por causa dos meus pais. Com isso eu jogo até mesmo a responsabilidade para você pai, você mãe, dizendo assim: como você tem educado o teu filho? Tem educado na fé? Tem educado na igreja? Ou você diz: filho, vai, depois eu vou? Porque os meus pais me educaram na igreja, bem como todos os demais meus irmãos, e hoje todos vão à igreja, todos, sem exceção de ninguém. É preciso você pai
Dá o primeiro passo. Qual? Ser de Deus. Levar a tua família para Deus. E a partir daí, dos 7 anos, tendo esse desejo de querer ser padre, sem compreender, quando eu completei ali 13, 14 anos, me apaixonei, bela paixão. Eu disse, eu não quero mais esse negócio de ser padre, não. Quero é fazer como todos os outros meus irmãos estão fazendo. Irei casar, terei muitos filhos, vou seguir o meu pai, eu quero superar o meu pai. Que o bom filho tem que superar o pai. Digo, então eu quero ter muitos filhos. E vivi a experiência ali de namoro. Só que era interessante. Hoje eu compreendo, naquela época não. Mesmo eu namorando, algo inquietava o meu coração, dizendo, Helenildo, não é esta a vontade de Deus, não é esta a minha vontade para você. Eu mesmo namorando, gostando da menina, a menina gostando de mim, mas algo estava faltando. Tempos depois eu fui entender que era exatamente a vocação ao sacerdócio. Mesmo eu querendo fugir, era como se eu não conseguisse. Era como se eu tivesse sido laçado por Deus. Fosse por um lado, fosse por outro, mas o laço de Deus estava sobre mim, o laço da vocação ao sacerdócio, e eu não conseguia ir muito longe, que o Senhor tinha me laçado. Às vezes o profeta Jeremias, o Senhor tinha me seduzido. E até é interessante, Adriano, que nessa época que eu estava namorando e querendo fugir da vocação, eu fiquei bravo com Deus. Que sabe qual o momento que mais Deus incomodava, dizendo, Helenildo, eu chamo você para o sacerdócio? Diga. Na hora que eu estava beijando. Aleluia. Pai. Na hora que eu estava beijando, era o momento que mais Deus incomodava e dizia, Helenildo, eu quero você somente para mim. Eu quero você para o sacerdócio. E eu brigava com Deus interiormente, Senhor, deixa eu beijar em paz, pelo amor de Deus. Deixa pelo menos isso. E dentro de mim, no meu interior, algo diz, Helenildo, eu quero você somente para mim. E chegou um momento que eu não consegui mais dizer não a Deus. Aí foi o momento que eu me decidi a fazer todo o processo de discernimento ao sacerdócio. Primeiro momento na minha diocese, lá no seminário de Benevides, na minha paróquia de São Miguel. Logo em seguida conheci a Canção Nova, porque eu decidi, eu quero ser padre. Só que faltava alguma coisa. Eu digo, eu quero ser padre, mas o que é que está faltando? E eu não conseguia dar nome. Quando foi em 2005, eu conheci a Canção Nova pela TV. Na época, preto e branco. Eu achei que todo mundo na Canção Nova era moreno. Depois eu descobri que tinha gente branca, gente preta. Tem uns mais escurinhos que os tem uns mais escurinhos ali. Eu pensei que todo mundo era da cor do Diácono Delcim. Depois eu vi que não. Tinha a Jaqueline mais branquinha. Aí quando eu conheci a Canção Nova, deu aquele estralo. Opa, quero ser padre sim, mas padre desse jeito. Olhando para o padre Jonas, na época o padre José Augusto, que estava muito na TV, e os demais padres da Canção Nova. Eu quero ser padre, mas eu quero ser padre desse jeito. Aí foi que eu entendi, que além da vocação ao sacerdócio em si, eu tinha também a vocação à Canção Nova. Aí sim, aí as coisas se encontraram. Eu comecei a entender verdadeiramente qual era a vontade de Deus para mim, ser padre na Canção Nova. Em 2009 entrei, todo o processo de discernimento, 2009, 2010, quando foi 2011, comecei os estudos, filosofia e teologia, e recentemente, no dia 18 de agosto, fui ordenado diácono. Fiz essa narração rápida para você, mas com foco em uma coisa, no testemunho dos meus pais. Eu disse para vocês que exatamente quem abre a igreja são os meus pais. Meu pai, dependendo de quem acorda mais cedo, a minha mãe. O testemunho dos meus pais fecundaram a minha vocação e hoje eu estou aqui. O testemunho dos meus pais
fecundaram a vocação das minhas irmãs, as duas que são freiras, e hoje elas estão no convento. A vocação dos meus pais fecundaram a vida de todos os meus demais irmãos, os 10 que estão casados, estão vivendo com fidelidade com a sua esposa. Tudo isso baseado na vida e no testemunho dos meus pais. Como é importante o testemunho de você, pai. Você até diz, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter uns filhos que busquem a Deus, mas você às vezes não busca, não vai dar certo. Você precisa ser o primeiro, porque se você for à frente, os filhos virão atrás. Dias atrás, eu vi uma frase no Facebook, uma historinha curta, mas muito significativa. Um pai segurado na mão do filho, e o pai dizendo para o filho, filho, cuidado onde tu andas, cuidado onde tu pisas. Aí logo embaixo a frase, pai, cuidado Senhor, porque eu tenho seguido os seus passos. Eu estou seguindo os seus passos. Eu faço uma pergunta para você, pai, e você, mãe. Se o teu filho seguir os teus passos, onde ele irá? Se os teus filhos seguir os teus passos, onde ele irá? Logo cedo, se meus irmãos seguirem os passos do meu pai e da minha mãe, eles vão parar na capela, na presença de Jesus. Se o teu filho, você pai especialmente, seguir os teus passos, você vai parar, esse filho vai parar onde? No bar? Será? Ou ele vai parar na igreja? Vai parar em frente a uma imagem de Nossa Senhora? E ali poder rezar? Pai, a tua missão é muito grande. A tua missão é muito grande. Por outro lado, muito bela. Eu vejo o Adriano Moraes, a Flávia. Eu tive a oportunidade, a graça de conviver diariamente com a Flávia, que ela fez filosofia junto comigo. E eu vi o empenho desta mulher em cuidar do Adriano, que ela dizia, lá em casa tem 4 homens. O Adriano e os 3 filhos. O empenho desta mulher, dando tudo de si. É uma santa mulher. Porque cuidar de mim não é fácil não. Cuidar dos 3 é até mais fácil, mas de mim não é fácil não. Todo o empenho dela de dar o seu melhor. E como é bonito ver o Adriano, um homem de Deus, ver os 3 filhos, homens de Deus também, que vão à igreja, que rezam o texto, que se confessam. Mas por quê? Porque vê o Adriano, vê a Flávia, buscando a nosso Senhor. É uma família que eu admiro bastante, tenho contato de estar sempre. Mas o segredo da felicidade, da alegria da família do Adriano, falando ele por causa que está aqui comigo, poderia falar da família do diácono Nelsinho, poderia falar de outras famílias aqui dentro da Canção Nova, mas o segredo está em quê? Em primeiro a Flávia e o Adriano serem de Deus. Isso, a gente busca tantas outras coisas, explicações de tantas outras formas, e a coisa é tão simples. O segredo está em ser de Deus. A gente estava falando ontem em casa, o meu compadre Adriano Sacente veio para a Canção Nova Sertaneja, está lá em casa, trouxe o meu afilhadinho, quase 3 anos, e ele estava falando, né, que o Pedro já vai na adoração, levanta os bracinhos, na hora do Pai Nosso na missa, já levanta os bracinhos. Então você acha que essa criança não vai crescer na igreja? Com certeza vai. E como eu falei que tem 2 filhos que não estão aqui, não é? O Pedro está nos Estados Unidos, o Antônio está nos Estados Unidos, tem 19 anos, então você imagina, pais super protetores como eu e a Flávia, o diácono aqui acabou de falar o quanto que a Flávia é empenhada com eu e mais os 3 meninos lá de casa. Então você imagina, deixar um filho embora para os Estados Unidos, numa cidade da música country, está tentando virar cantor country,
porque o country é bem diferente do sertanejo nosso. Ele tem boas letras, aceita Deus na música, é muito legal. E a Flávia falando assim, né, para eles, falando assim: vale a pena educar na igreja, tem que educar na igreja, porque um dia, quando seus filhos crescerem e tiverem que bater asas, né, por mais que os pais não queiram, mas eles têm que bater as asas. O Antônio está lá e ele, prioridade dele de domingo é a missa. Se ele tem que ir estudar aula de guitarra, violão, ou seja o que for, se ele tem que sair uma reunião para composição, alguma coisa, ele marca depois da missa, sempre depois da missa. O Jeremias e o Pedro, a gente não se preocupa, mesmo que às vezes o Jeremias sai, vai com os amigos comer uma pizza, vai a algum lugar, chega um pouco mais tarde, no sábado, a gente não se preocupa em ter que lembrar o Jeremias e o Pedro de ir para a missa, de forma alguma. Ele já cedinho acorda. O Jeremias gosta de ir na missa das 9 da manhã, ou no máximo do meio-dia. Então ele já acorda o irmão dele, pergunta para mim, para a mãe, se a gente vai na mesma missa. Mas se a gente for ou não, independe daquela missa. Ele pega o irmão dele e vem para a missa. Então, gente, vale a pena. Se você cedo, que essa sociedade moderna fala muito do trabalho escravo de criança não pode trabalhar. Isso aí é coisa desse povo liberal que não tem nenhum compromisso com a humanidade. Se você acorda cedo, na época das férias, vai tirar o leite da vaca, vai lá, acorda o Zezinho, acorda o Joãozinho, leva eles com você. Leva eles para tratar de gado, leva eles para mexer com o gado, leva eles para trabalhar na roça. Não entra na moda. A moda hoje é deixar a criança à toa, sem fazer nada. Um bando de preguiçoso. Cabeça vazia, oficina do demônio, é isso? Exatamente. Cabeça vazia, oficina do demônio. Coloca o bichinho para trabalhar junto com você. Mostre a ética do trabalho santificado. Verdade. Do trabalho santificado. É isso mesmo. Por que você trabalha? Para dar o sustento da família. Eu trabalho porque Deus me deu essa vocação de ser roceiro. Deus me deu é isso que eu faço. Eu sou feito para isso. Então eu louvo e agradeço a Deus pela chuva. Eu louvo e agradeço a Deus pela chuva que não veio, mas que vai vir daqui a pouco. Eu louvo e agradeço a Deus pelas minhas mãos calejadas, que tenho força para puxar a enxada, para bater o enxadão, para cortar o capim, para tratar do gado. Falando aqui coisa nossa do sertanejo, leve os filhos com vocês. Você vem numa cavalgada, leve os filhos com vocês. Vai falando de Deus na estrada, vai sendo aquele exemplo de homem, aquele exemplo de mulher para o seu filho, para a sua filha. Mãe, você é importantíssima para o seu filho. Para o seu filho. E pai, você é importantíssimo para a sua filha, porque ela precisa. Para ela ser mulher, ela tem que saber o que é ser homem. Ela tem que saber o que é a presença de um homem. Então seja homem para sua filha, seja um homem amoroso com a mãe dela, seja um homem carinhoso com a mãe dela, seja um homem protetor da mãe dela, seja um homem que está trabalhando para a mãe dela e também para ela, porque ela vai querer um homem como você. Porque se você não for esse homem, ela vai querer uma mulher como a mãe dela. Está vendo onde está o problema? Ela vai querer uma mulher como a mãe dela. Agora, você mãe, seja uma mulher que sirva, que se dedique. Claro, você pode trabalhar fora, claro, deve trabalhar fora se você achar que assim é melhor, se você precisar ajudar no orçamento da casa, sim, muito louvável a mulher que trabalhe fora, só que não pode deixar de ser mãe, não pode deixar de ser esposa, pelo amor de Deus, para o seu marido, porque daí o seu filho vai querer uma esposa como você, vai querer uma mulher como você. Se não, se ele só tiver o exemplo do pai, o que ele vai querer? Um pai, um esposo. Está aí o problema. Está aí o problema. Então pai, você é importantíssimo para sua filha.
Mãe, você é importantíssima para o seu filho. Não vamos trocar os papéis. Claro, numa tragédia, o pai se torna mãe, a mãe se torna pai. No caso de um dos dois faltarem, e Deus vai cumprir com a promessa dele, que ele cuida dos filhos. Mas, gente, é uma importância muito grande o nosso exemplo de moral, de cívica. Se você não respeita a moral que só a igreja nos dá, acabe com a igreja e você acaba com a moral do mundo. Por que você acha que a igreja católica é tão atacada? Atacada pelas redes sociais, atacada por essa mídia podre que existe por aí. Por que a igreja católica é atacada? Porque você, sem a moral da igreja, graças a Deus a maior igreja é a católica, claro que as igrejas evangélicas também seguem nesse mesmo patamar, isso aí graças a Deus, de formas diferentes, mas na moral, segue a mesma coisa. Agora, você tem que prestar atenção nas coisas. Se teu filho chega em casa todo dia e você está lá, plap, na televisão, que não é Canção Nova, não é Rede Vida, não é TV Aparecida. Então vocês sabem do que eu estou falando, né? De não sei o que lá, lixo. Essas televisões lixo. Assistindo aquelas coisas lixo. Desculpa, se quiser me prender, me prende. Assistindo porcaria de novela. Se você, meu irmão e minha irmã, desculpa, se você, meu irmão e minha irmã, assiste novelas, o trem está feio. O trem está feio. Você é um cristão que ainda está muito distante do que Deus quer. Pelo menos isso. Desliga essa porcaria. Liga na Canção Nova, liga na Rede Vida, liga na TV Aparecida. Pelo amor de Deus. A sua filha, o que ela vai ver nas novelas? O seu filho, o que ele vai ver nas novelas? O seu marido, bonitona, assiste novela. Assiste novela. Aí teu marido vai lá, vai assistir. A amante é sempre mais bonita do que a esposa. A amante é sempre mais boazinha que a esposa. Ou a amante é mais bonito que o marido, é sempre mais bonzinho que o marido. Aí o que você acaba fazendo? Você, bonitona, noveleira, o que você acaba fazendo? Torcendo para o cara largar da mulher, porque é uma jararaca, e ficar com a amante. E vice-versa. Os dois bonitinhos lá, ou as duas bonitinhas. Ai, que bonitinho, os dois juntos. Ai, que bonitinho, as duas juntas. O que você está ensinando para sua filha, para o seu filho? Que é bonitinho, tá os dois juntos. Que é bonitinho, tá as duas juntas. Desculpa do chute, mas é que eu tive que falar. Em casa, lixo, blá blá blá, lixo, não, de forma alguma. Canção Nova, Rede Vida, para nós mais Canção Nova, né? Porque somos Canção Nova, mas sim, tem programa bom na Rede Vida, claro, graças a Deus. Tem programa bom na TV Aparecida. E quando a gente segue esses valores que vocês foram dizendo, eu fui pensando aqui, quando a gente segue realmente esse nosso objetivo de busca de santidade para aguentar firme, vamos dizer junto? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Aguenta firme, meu filho! E aguenta firme, minha filha, não é, diácono? O padre Jonas faz questão de falar: aguenta firme, meu filho, e aguenta firme, minha filha. É isso, meu filho e minha filha. Vocês entenderam, né? Filho e filha. Pois então, quando a gente segue esses valores, quando a gente busca verdadeiramente essa vida séria com Deus, não, eu vou me responsabilizar pelas minhas escolhas. Faz como Jesus disse para Pedro: joga as redes de novo. Pedro fala: mas nós trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada. Mas aí Jesus fala para ele, por obediência, por causa da tua palavra, eu vou fazer. Muitas vezes a gente não tem um entendimento daquilo que precisa ser feito, mas por obediência a Deus a gente faz, a gente vê que está ali a graça. Então, de repente, às vezes alguma coisa que o Adriano possa ter dito assim, mas será que é por isso aí mesmo? Siga, não tenha medo não. Outra coisa que Jesus vem falar um pouco mais afim é não ter medo. Porque muitas vezes o medo, ele é um dos maiores empecilhos da nossa vida, porque o medo nos bloqueia e nos deixa na inércia, deixa parado, né? Então, gente, precisa renunciar esse medo sempre e pedir a graça de Deus e seguir firme, um passo de cada vez, mas seguir firme e não estacionar e não parar. Eu
como um celibatário hoje, eu sou chamado a entender que dentro de mim tem um espaço que só Deus pode ocupar. E o celibatário, ele testemunha isso para todos nós. Dentro de cada um de nós tem um espaço que só pode ser preenchido por Deus. É por isso a importância da gente entender que tem coisas que só Deus vai fazer, nem são as pessoas. Até mesmo dentro do relacionamento do matrimônio, como dizia ele, a Flávia faz tudo para ele, mas tem uma coisa que é só Deus que faz na vida dele, tem uma coisa que é só Deus que faz na sua vida, um espaço que é só Deus que vai realizar dentro de você. E o celibatário, ele testemunha justamente isso, que de repente sua esposa faleceu, a vida segue o rumo, aguenta firme, vamos continuar, não vamos parar não. Pô, o Elias está lá, podia estar casado, está firme lá, não é verdade? Estou dando um exemplo aqui, mas tem os padres também, o padre Firmo Golpe aqui, ó, né? Bonitão também. Alguém morreu em casa, triste, mas fazer o que? A vida segue o rumo, não vamos parar não. Jesus nos trouxe aqui para dizer exatamente isso. Aguenta firme no seu chamado, na sua vocação. Não pare, não desista. Mas para aguentar firme, meu querido, minha querida, só com oração, só com presença de Jesus, só com a confissão, terço, Eucaristia, adoração. Não tem outra fórmula, não existe outra fórmula. Ah, mas eu moro num lugar onde não tem missa, não é? Olha só, 3 meses, 4 meses sem missa, 2 freiras e um padre. Imagina se tivesse missa todo dia. Rapaz, ia ser 14 religiosos. Ia ter o mundaréu de padre, o mundaréu de freira. Então não é só porque você não tem a possibilidade na missa que você não pode viver santamente. Gente, tem tanta coisa, tem a Bíblia, nós temos a Bíblia. Como você vai saber o que Ele quer para você se você não conhece a palavra dEle? Como que você vai ter a intercessão, sentir a intercessão daquela que nos trouxe a salvação através do seu filho, Maria, através do rosário? Gente, que devoção maravilhosa, devoção caipira, devoção antiga. Minha esposa começou a conversão dela por causa do avô e da avó, que ela via todos os dias, na simplicidade deles, não fazia muito não, rezando o terço juntos. Não existe uma pessoa que fica firme sem a ajuda de Deus. Você vai cair, você vai tutubiar, você com a ajuda de Deus, às vezes você ainda tropeça, não é? Quantas vezes você viu aqueles fundistas lá, nossa, ganhador de medalha de ouro, tá chegando, tropeça e cai, perfeito, né? Mas caiu. Aí o que ele faz? Ele desiste? Não, por causa da vocação dele, ele levanta, vai ver onde foi o erro, vai consertar o erro. Mesma coisa para a gente. Se você cair, meu irmão, se você caiu, minha irmã, levanta a cabeça, aguenta firme. A pancada foi doída, está difícil, estou sofrendo, sim, estou sofrendo, mas não desista. Ele nos dá força, o Espírito Santo nos levanta, o Espírito Santo te quer de pé. Por isso ele fala: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque o Espírito quer te levantar. E o Padre Jonas fala muito para nós também das visitas de Deus. De repente você está passando por uma tribulação, algo difícil, não leva isso para o lado negativo, não. Traz para Deus, fala: Senhor, eu estou vivendo isso agora, o que nós vamos fazer? O que eu tiro de bom disso? Pode ter certeza que Deus está querendo falar com você, como Nossa Senhora falou com nós no começo, falando que o mais importante é a oração, porque só chega a santidade, que é a nossa maior vocação, na vida de oração. A prosa está excelente, Adriano, daria de a gente continuar, mas tem um tempo, né? Deu tempo, né? Deu tempo, tem toda uma programação aí que se segue no acampamento, mas nós concluímos falando de uma coisa, que a vocação principal de qualquer ser humano, de todo batizado, é exatamente a santidade. A santidade é a vocação por excelência de todo batizado.
Até então, na igreja, existiam as canonizações de santos, de padres, de freiras, de religiosos. Graças a Deus as coisas aos poucos têm mudado. Canonizações de casais, como é o caso dos pais de Santa Teresinha. E eu peço a nosso Senhor que as canonizações de casais cresçam de hoje para frente, com o testemunho de você pai e de você mãe. Possam nascer casais santos, esposos santos, esposas santas, que dê testemunho de nosso Senhor, e assim toda a família seja levada para Deus. Que comece com você que está sentado aí. Quero te convidar a se colocar de pé, como esse sinal, esse símbolo, dizendo assim: diácono, é isso mesmo, de hoje para frente, eu quero fazer a diferença na minha casa, vivendo a santidade, levando meus filhos para Deus, porque a vocação universal de qualquer batizado, de todos os batizados, é exatamente a santidade. Aguenta firme, meu filho! Aguenta firme, meu filho, se alegre com o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.